No final do século XVIII, uma sesmaria, como eram chamadas as imensas fazendas, foi doada pelo governo português ao padre Vicente Ferreira Soares. O pároco denominou a sua propriedade de Fazenda do Bom Jardim. Já na segunda metade do século XIX, parte da Fazenda do Bom Jardim foi adquirida por Matias Correia da Rocha, imigrante português do arquipélago dos Açores. Na sucessão hereditária, a propriedade coube a Manuel Correia da Rocha e a seguir ao coronel Luiz Correia da Rocha Sobrinho. A Fazenda Bom Jardim tinha como principal atividade econômica o cultivo de café. Além do plantio e torrefação do café, em 1906, o coronel Luiz Correia da Rocha adquiriu o Engenho Central Laranjeiras, de produção de açúcar, no atual município de Talcara. Centralizava o processamento de toda a cana plantada nas fazendas próximas ao engenho, tornando-se uma das mais importantes usinas do estado. Outro negócio da família foi a construção da usina hidrelétrica localizada na própria fazenda por onde passa o Rio Grande. Forneceram energia elétrica ao município de Bom Jardim no período de 1923 até o início da década de 1970. Deixando de lado a modesta morada de seus antepassados, o coronel Luiz Correia da Rocha edificou na fazenda Bom Jardim uma luxuosíssima residência, concluída em 1898. Tanto a residência como a torrefação de café foi adquirida pelo governo do estado em 2013 e doado ao município de Bom Jardim, que se transformou no Museu Fazenda Bom Jardim. A antiga usina hidrelétrica é de propriedade particular. Entrevistei o arqueólogo Pedro Almeida Guiar, coordenador no Museu Fazenda Bom Jardim, que vai nos mostrar as instalações e o acervo do museu. Eu vou apresentar para vocês o Museu Fazenda Bom Jardim. Ele faz parte hoje do Complexo Cultural Fazenda Bom Jardim, que engloba essa casa-sede, que vocês já vão conhecer, o nosso galpão cultural lá embaixo, que originalmente era a usina de beneficiamento de café aqui da fazenda, e o Parque Municipal lá embaixo, que antigamente era o viveiro de aclimatação das mudas de café aqui da fazenda. A história dessa fazenda começa ainda no século XVIII, a concessão de terras aqui é de 1798, foi feita a um padre português chamado Vicente Ferreira Soares. No século XIX, ela passou para a família Correia da Rocha, que foi quem construiu essa casa. Essa casa, de 100 anos depois da concessão, ela é de 1898, a casa original ficava ali embaixo, dela já não resta mais nada, era uma casa bem menor, ela existiu até meados do século XX, quando ela infelizmente pegou fogo e foi demolida. Aqui hoje nós estamos passando por um processo de restauração dessa casa. Aqui do lado de fora e lá dentro vocês vão poder conferir vários detalhes dessa restauração. Aqui fora o maior detalhe é a questão da pintura. Essa pintura que vocês estão vendo está sendo refeita. A porta aqui inclusive merece uma segunda demão, mas essas cores que vocês estão vendo são fidedignas às cores de época. Essa cor da porta foi a cor que nós encontramos por baixo, com a decapagem. Igualmente a cor da parede, e aqui em cima também, se vocês observarem na platibanda, nós temos os desenhos. A gente já tinha informação da existência deles por foto, fizemos a decapagem daquele ali, apareceu o desenho na íntegra, foi confeccionado um molde e refeito no entorno da casa toda. Aqui tinham mais detalhes, claro, essa beirada era toda forrada, e em cada vão desse que vocês estão vendo com essa risca marrom, tinha uma mão francesa, então essa casa era muito ornamentada, e infelizmente com o passar dos anos ela foi perdendo detalhes. Mas nós procuramos repor o que a gente consegue e devagarzinho nós vamos fazendo. Casa sede de fazenda, né, do final do século XIX. Sim, correto. Deixa eu só retomar um pouquinho essa questão da história dessa fazenda. Chamava Fazenda Bom Jardim. Sim, o nome original dela sempre foi Fazenda Bom Jardim. E ela foi uma sesmaria de final do século XVIII. Final do século XVIII, 1898, a concessão. 1798, desculpa. 1798. Foi a concessão para quem? A um padre português chamado Vicente Ferreira Soares. A gente tem pouca informação sobre esse período, mas a gente sabe que ele
manteve aqui, isso aqui se manteve em posse dele até a primeira década do século XIX, talvez segunda década do século XIX. A gente tem mais informações até sobre o cemitério ali em cima, que é do período dele, hoje não pertence mais à fazenda. Depois passou por outros donos, que a gente não tem exatamente a informação de quantos foram, até chegar na família Corrêa da Rocha, em algum momento na primeira metade do século XIX, virando para a segunda metade do século XIX. E sempre chamou Fazenda Bom Jardim. Sim, até onde a gente sabe, sim, sempre foi esse nome. Como você disse antes, a casa sede não era essa aqui, Isso, quando pertencia ao padre. Sim. Era possivelmente uma casa sede de menor, vivenda. de pau a pique. A gente tem até, naquela foto ali fora, que você depois vai mostrar também, aparece ela de relance no cantinho. Dá para ver que é uma sede bem mais simples. Bem mais simples, Sim. né? Bem mais modesta. E aí foi a família Corrêa da Rocha que construiu... Sim, o coronel Luiz Corrêa que construiu essa casa. O sobrinho? Isso, Luiz Corrêa da Rocha sobrinho. Luiz Corrêa da Rocha sobrinho que construiu essa casa. Né? Então a gente está aqui na sala. Você pode falar um pouquinho da restauração desse espaço? Então, esse cômodo aqui é o maior cômodo da casa e também por onde a gente começou o processo de restauração. Esse cômodo aqui já está em restauração há por volta de uns 2 anos. Esse cômodo é um que a gente já tinha informação sobre pinturas. Uma curiosidade aqui é que todos os cômodos nós fizemos prospecções e em alguns foi uma surpresa ter encontrado pinturas, mas aqui a gente já sabia porque existia um vídeo gravado aqui nessa casa na década de 90, antes da maior reforma que ela teve, e esse cômodo ainda estava com as pinturas originais. Então aqui a nossa intenção é subir com essa decapagem até o nível do forro, onde ela ia originalmente, pelo aquele cantinho lá você consegue ver, e depois o restaurador vem realmente restaurando, que seria a segunda fase do restauro, essa parte que foi perdida para passar conduíte de luz. Foi a maior perda aqui da sala. Porque, Pedro, as pessoas têm que entender que é caro, né? Sim, sim. É caro e demorado. Por exemplo, você olha assim, poxa, mas não fez tudo? Não, porque isso daí leva tempo muito trabalho, e dinheiro para poder fazer, desde que abriram essas janelas arqueológicas, né? A gente que encontra esse material, você tem que fazer aos poucos, né? Isso leva muito tempo. E depende muito de como a tinta de baixo está reagindo também. Aqui na sala é um cômodo que a tinta está bem agarrada. Então a tinta de cima está muito presa na de baixo, dá bastante trabalho. Em alguns lugares aqui o restaurador, que é o Gilson, ele teve até que usar de produto químico para ir tirando. Então é um processo realmente muito minucioso, que demanda tempo e demanda principalmente paciência. A restauração dessa sala foi feita pelo Gilson? Sim, a grande parte sim. A gente, com o auxílio dele, tocou algumas partes também, mas boa parte foi feita pelo Gilson, pela Fátima, a esposa dele, Gilberto, que trabalhava aqui com ele também. Essa pilastra, né, de madeira existia, original? Nós acreditamos que sim, que a pilastra seja original do período. Essas prateleiras aqui, digamos assim, que ainda são um certo mistério, muita gente que vem aqui, o pessoal mais antigo da cidade, fala que isso daqui é do período já posterior, da esposa do Péricles, a Dona Júlia, também conhecida como Dona Julica. Dona Julica era doceira, muito conhecida aqui na cidade, então dizem que isso aqui era para servir os doces. É mais história do que fato, mas a gente acha que pode ter realmente um fundo de verdade. E Pedro, o mobiliário que está daqui, esse mobiliário era da família? Sim, esse aqui é um dos cômodos mais originais da casa. Essa mesa que vocês estão vendo é original do período, inclusive tem uma curiosidade bem interessante ali no canto. Ali no cantinho, não sei se você vai conseguir mostrar no vídeo, mas a gente tem um botão de um sistema bem curioso que essa casa tinha. Eles viajavam muito para o exterior, então eles traziam muita tecnologia de fora para cá. Essa casa pode mostrar. Tinha um sistema de campainha elétrica para chamar os empregados. Cada cômodo dela tinha um botão que quando fica a na pessoa, mesa. Isso, debaixo da mesa. Quando a pessoa acionava, ela chegava a um quadro mestre que ficava ali na cozinha, que a gente já não tem mais, e para cada cômodo tinha uma chave elétrica. Quando acionava o botão, essa chave levantava com uma plaquinha com o nome do cômodo e tocava um sino. Agora, possivelmente foi o Péricles também que criou isso, que a gente sabe das invenções dele. Muita gente pensa. Isso é um sistema muito comum nas casas americanas, da virada do século XIX para o XX. É porque o Péricles tem uma história aí de provavelmente foi facinho dele para trazer para cá, mas não foi uma criação dele. A mesa, então, original do período. Todos os móveis também do fundo. Esse daqui, inclusive, ele tem uma etiqueta ainda da Estrada de Ferro Leopoldina.
foi quem transportou ele para cá, nos fundos dele ali. Você diz do período, mas que pertenceu à família. Sim, sim. Então nós estamos diante do mobiliário da família. Os dois aparadores. A mesa, a cristaleira. E quem fez a doação desse... Esse mobiliário já estava na casa. Quando a casa foi adquirida, já estava na casa. Quando comprou a casa para fazer o museu, comprou... Como a gente fala? Porteira fechada, né? Como se fosse porteira fechada. Algumas coisas a família quis levar, mas isso foi feito acordo antes, mas muito do mobiliário já estava na casa. Tá certo. E vocês fizeram uma produção, né? Botaram... Sim. Algumas coisinhas a gente foi adquirindo. Por exemplo, o jogo de louça é moderno, já é um pouco mais moderno. Os talheres são originais. Nós fomos adquirindo o jogo de porcelana azul para compor a sala, mas o mobiliário em si ainda é original do período. Esse relógio aqui estava na casa? Esse relógio veio da Câmara. Ele é acervo da prefeitura, é local, mas ele não era aqui da casa. O relógio aqui da casa era um carrilhão daqueles pedestais que ficava ali no canto, e foi um dos que a família levou. Esse aqui é um relógio bem curioso, ele é um relógio americano do século XIX, é um Gilbert, e além dele mostrar a hora, ele é um calendário também. Péricles Correia da Rocha, único filho homem do coronel Luiz Correia da Rocha Sobrinho, administrou o Engenho Central Laranjeiras no período de 1930 a 1956. Substituiu as moedas primitivas, importando outras mais modernas, e aumentou a quantidade delas, ampliando desta forma a moagem de cana. O engenho adquiria cana de terceiros in natura, na forma de melaço ou de rapadura. Como os fornecedores deixavam muitas vezes o engenho sem matéria-prima, Péricles adquiriu as fazendas Boa Fé, Panorama, Retiro, Bonfim, Monte Claro e Santa Bárbara para aumentar o plantio de cana própria. Além de ampliar a produção do engenho, diversificou seus produtos, passando a produzir, além de açúcar, éter e álcool farmacêutico. Péricles e esposa viveram durante muitos anos na residência da Fazenda Bom Jardim. Pedro, estamos aqui no quarto do coronel Luiz Correia da Rocha Sobrinho, que inclusive tem a foto dele com a esposa ali, né? Isso, dona Eugênia Boechat. Boechat foi casado com uma descendente de suíços, né? Esse é o quarto dele. E o mobiliário também, todo original? Essa aqui era a cama dele, todo o jogo de quarto original do período, cadeira de balanço também. Esse aqui também é um dos cômodos mais originais da casa. Essas peças de tocador era da família? Aqui não. Isso aqui nós colocamos para compor o gominho, fizeram uma composição, mas né? O mobiliário ainda do período. Mas todos os móveis aqui... Sim. Aqui esse quarto, 100% do mobiliário original do período do coronel. Certo. O piso. Esse piso... Também original da casa. É original, né? Ele é todo de cedro. Cedro, né? Então, aqui nós temos outra curiosidade dessa casa, outra exclusividade dela e uma invenção do Péricles também. Vocês vão reparar durante a visita que todas as janelas dessa casa, todas as guilhotinas, têm esse sistema de contrapeso para segurar o peso dela. Quem lida com janela de guilhotina sabe que ela é uma janela bem pesada e bem perigosa. Sem isso aqui, ela pode cair, pode vir a machucar alguém.
Então ele bolou esse sistema justamente para balancear o peso da janela, ficar fácil de abrir e de fechar. Aqui vocês podem ver que ela é bem regulada, onde você para, ela para e não tem problema. Nós vamos ver tanto desse sistema de peso quadrado interno, quanto aquele sistema que você pode ver ali do peso redondo externo. Mas ele instalou isso em todas as janelas da casa. Lembrando que as residências do século XIX não tinham banheiro. A gente via até um pinico ali no quarto, né? E não tinha um banheiro, nenhuma residência tinha, por mais rico que fosse, abastado. Não era gostoso. Muito raramente já se encontrou em algumas fazendas um vaso sanitário, mas uma coisa assim, importada, de madeira. E já bem final do século XIX. Mas aí no caso, tudo é original, menos a torneira, né? Sim. Pode falar. Aqui é uma curiosidade dessa casa, que ela já foi construída com encanamento interno e ela tinha pias em todos os cômodos. Essa aqui é a pia mais elaborada, que a gente tem, o conjunto mais elaborado, porque justamente é a do quarto do coronel. Aqui, como a Janaína disse, a torneira já foi trocada, mas o conjunto de pia e suporte ainda é original. Isso aqui é tudo em ferro fundido e a pia de louça. Aqui, a curiosidade também é que, além de ter água encanada, essa casa também tinha aquecimento de água. Todas essas pias tinham água quente. O coronel Luiz Corrêa da Rocha Sobrinho bolou um sistema de aquecimento de água, como se fosse uma espécie de serpentina gigante que circulava embaixo dessa casa toda, aquecia a água das pias e também dos aquecedores que tinham nos quartos. Lá embaixo depois vocês vão poder conferir a caldeira desse sistema, que a gente ainda tem ela preservada. E aí a gente vê os azulejos, são originais, né? Sim, sim. Em alto relevo. E o que eu acho, assim, é que você falou em off ali comigo que vocês já compraram, quando vocês a prefeitura adquiriu, já estava com uma pintura. Já estava pintado. Mas eu acho que originalmente era em ferro e esses desenhos aí florais deviam dialogar com as mesmas cores dos azulejos. Sim, que é o estilo Art Nouveau, né? Art Nouveau. Aqui vale uma investigação mais para frente, para nós podermos voltar ao que ele era originalmente. Pelo que a gente tem de filmagem, antes da reforma dos anos 90, isso aqui já foi até azul, era pintado de azul, da cor das portas. Sim. Mas é uma intervenção mais moderna, né, já da época, provavelmente final do século XX. Mas eu concordo com você, provavelmente no século XIX, iniciozinho do século XX. O original era ferro. Porque talvez as pessoas assim não gostassem, né, de ser em ferro. Ou criou uma ferrugem superficial, achou feio. Uma ferrugem, pode ser mesmo. Quis dar uma renovada. Né? Mas se você fizer realmente se você realmente pegar nesses apliques aí florais, você vai chegar possivelmente nessas cores do azulejo, né? Pedro, aqui era uma capela, né? Sim, a gente está aqui no quarto, logo na saída do quarto, né? E aqui era uma capela. Hoje nós temos aqui um banheiro. Como a gente falou anteriormente, essa casa não tinha banheiros, como a grande maioria das fazendas do século XIX. Eles foram acrescentados aqui no decorrer do século XX. Mas originalmente a gente tem informação de que esse cômodo aqui era uma capela interna da casa. Próximo ao quarto. Não se sabe exatamente até quando ele existiu, mas depois foi aberta uma porta de acesso para o quarto de lá. Eu já vou contar essa história para vocês também. E por fim aqui acabou perdendo espaço para um banheiro. Nós começamos até a fazer algumas investigações aqui para ver se encontrava algum tipo de desenho, algum ornamento que remetesse à capela, mas até o momento não se achou, só uma sobreposição de cores simples. Provavelmente, como era no fundo do cômodo, tivesse algum desenho para lá, mas aí entrou azulejo, entrou toda uma intervenção de banheiro que acabou degradando essa pintura. Provavelmente não sobrou nada dela. No quarto vocês também fizeram uma raspagem da parede? No quarto, nesse cômodo esse aqui, quarto deles? Algumas prospecções, só que pelo que a gente tem também de filmagem, aqui já era mais simples, aqui não tinha desenho. Não tinha, até uma coisa curiosa, porque nos quartos de visita nós encontramos, mas aqui no quarto do coronel nós não encontramos desenho, nem no quarto lateral aqui. Quer dizer que no de visita tinha. Sim, e no quarto de casal uma coisa até curiosa. No quarto de visita vocês vão ver que é uma pintura já posterior à da sala, já é outro momento. Isso é uma outra questão aqui da casa,
que a gente também encontra sobreposição de pinturas. A gente encontra pinturas do século XIX com pinturas do século XX por cima, então é bem complexo. Mas lá só se encontrou pinturas provavelmente de meados do século XX. Então, esse quarto aqui é o quarto que a gente apresenta popularmente como o quarto mal assombrado, é o porquê do nome. A história conta que o primeiro uso desse quarto aqui pelo Coronel Luiz Corrêa da Rocha Sobrinho foi como escritório, que era aqui que ele administrava a fazenda e também era aqui que ele guardava o dinheiro dele. Aí dizem que para evitar a entrada de pessoas aqui que pudessem roubar ele e tal, ele inventou a história de que esse quarto era mal assombrado e quem entrasse aqui ia ser amaldiçoado. E essa história pegou, até onde a gente sabe deu certo, porque ele nunca foi assaltado aqui. Posteriormente, esse quarto aqui foi usado pelas filhas dele. Muita gente ainda chama esse quarto aqui de quarto das meninas. Nessa época, foi aberta uma porta nessa parede que dava para o quarto do pai. Era costume, né, antigamente. A porta principal do quarto ficava trancada à noite e se as meninas quisessem sair, elas só saíam passando pelo quarto do pai. Isso é uma coisa curiosa, né? O quarto dos pais tem uma, já vi isso em outras fazendas, tem uma porta em conexão com o quarto das filhas, né? E posteriormente esse quarto aqui foi usado pelo Péricles, o filho dele. Quando o Péricles assumiu a fazenda, esse aqui virou o dormitório principal da casa. Aqui ele dormia com a esposa dele, a dona Júlia. Até uma curiosidade, aqui vocês vão reparar que os móveis são todos de épocas diferentes. São todos originais da casa, mas são de épocas diferentes. Aqui do período do Péricles, a gente tem essa cadeira. Essa cadeira aqui, pelo que contam, era a cadeira pessoal de uso dele mesmo. E contam que ele gostava muito de tirar um cochilo nela depois do almoço. O Péricles era uma pessoa muito influente aqui na cidade, ele era um político bem importante, e muita gente vinha conversar com ele, trocar ideia, mas dizem que as pessoas, antes de entrar aqui na fazenda, sempre chegavam lá naquela lateral da casa e viam se essa janela aqui estava fechada ou aberta. Se a janela estivesse fechada, ninguém ousava entrar aqui, porque sabia que ele estava tirando o cochilo dele na cadeira. Certo. Mas se tivesse aberta, eles sabiam que ele estava disponível para atender. O Pedro, e aquela pia ali, né? Lembrando mais uma vez que as casas não tinham, as casas sedes, né, casas de vivenda, não tinham banheiro. Sim. Então tem uma pia dentro do quarto e ali a gente já tem uma torneira original, Sim, né? Essa aqui é uma das que sobreviveu com a torneira original. Aqui vocês podem ver que a gente tem a separação, que eu falei para vocês no quarto do coronel, de água fria e água quente. Uhum. Esse aqui é digamos, o misturador da época dele. Aqui uma curiosidade, vocês estão vendo essa base da pia. Pelo que a gente conseguiu levantar de estudos, essa base de pia aqui e essa pia eram as originais do quarto do coronel. Elas ficavam abaixo daquele espelho e aquela que está lá era daqui. Em algum momento, quando a casa foi reformada, eles resolveram inverter, porque essa pia que estava rachada embaixo e aquele quarto lá era um quarto de mais uso, então essa acabou vindo para cá. Foi bom, porque preservou essa pia aqui no seu estado original, com menos uso, não teve necessidade de trocar as torneiras. Mas aqui só uma curiosidade, os florões daqui batem com os do espelho do quarto do coronel, o espelho de ferro fundido também. Era o cômodo mais particular da casa, só entrava aqui quem fosse realmente do convívio da família, algum convidado deles. Hoje a gente dedicou essa sala a contar um pouco da história da família, que é o que a gente tem nessa linha do tempo, a história da família atrelada à história do Brasil, à história mundial de modo geral, e também puxando os links para a história local. E aqui, nas vitrines, a gente tem vários itens que pertenceram a eles. A gente tem aqui algumas espadas que pertenceram ao coronel Luiz Corrêa da Rocha Sobrinho. Uma curiosidade é que o pessoal sempre pergunta da questão do título de coronel dele. Ele realmente era coronel da Guarda Nacional. Da Guarda Nacional, Aqui são as espadas dele, provavelmente usadas para desfile, alguma coisa do tipo. A gente tem também esse fuzil Mauser, que pertenceu a ele. Equipamento de montaria pessoal dele também. Aqui a gente já tem alguns itens do Péricles. Esse aqui é o título de eleitor do Péricles, da cidade de Itaucara. Uma curiosidade é que o Péricles morou um tempo lá. Eles tinham empreendimentos lá também. Aqui a gente tem o Santinho de Morte, que foi distribuído quando o Péricles faleceu em 1969, para divulgar a morte dele. Essa aqui já é uma xícara pessoal dele, de tomar chá, café, etc. Aqui nós já começamos a falar dos empreendimentos deles. Se vocês repararem aqui na área das moedas, a gente tem essas duas moedas quadradas aqui em cima da cadeira. Elas vieram desse local aqui,
que era o Engenho Central Laranjeiras, em Itaocara. Era um imenso engenho de processamento de cana que pertencia à família, e o engenho, na época, ele era quase uma cidade. Ele tinha comércio próprio, tinha cinema, padaria. Lá dentro circulava essa moeda. Se você quisesse comprar do lado de fora, você poderia trocar, mas os funcionários recebiam certa parte nessa moeda lá dentro, você se comprava com ela. Aqui nós já temos alguns anúncios relativos à concessionária da Ford, que a gente falou um pouquinho lá fora. A família abriu uma revendedora da Ford aqui na fazenda em 1921. Os carros vinham dos Estados Unidos, embarcados no navio, eram desembarcados no Porto do Rio, embarcados no trem. O trem descarregava eles bem aqui na frente. Eles entravam na fazenda e eram montados aqui. Aqui a gente tem alguns anúncios de época. Esse aqui de 1923, falando dos modelos de Ford que tinham disponíveis aqui. Esse daqui já de um jornal de 1928, falando do lançamento do Ford modelo A. Aqui a gente tem um recorte do mesmo jornal de 1928, falando dos serviços que eles prestavam aqui na concessionária. Então, além de montar e revender os carros, eles também faziam todo tipo de manutenção, parte elétrica, pintura, etc. Aqui a gente já tem um calendário de 1929 que eles distribuíam para os clientes. Pedro, uma curiosidade. Você falou que a montadora foi em 1921. Quando teve a Revolução de 30, que é quando Péricles sai de Bom Jardim e vai para o Engenho Central Laranjeiras, como é que ficou a administração dessa montadora? Então, é porque a gente não sabe exatamente quando se encerrou a produção da montadora. A gente sabe que eles provavelmente foram muito impactados pela crise de 29 e que provavelmente ela diminuiu bem a produção, mas eu acredito, pelas nossas pesquisas, que ela tem encerrado só em 1931, mas com certeza a saída do Péricles para Itaocara atrapalhou bem os negócios. Foi uma pena, né? Porque ele teve que basicamente se exilar no Engenho Central Laranjeiras, que é hoje em Itaocara, né? Sim. Então, deve ter prejudicado os negócios, né? E outra questão também é que a gente vê que eles começaram com o Ford modelo T, que era um carro muito simples de se montar, passaram para o Ford modelo A. Só que depois a própria Ford mudou muito. A partir de 1931, eles mudaram muitos modelos de carro. Então isso dificultaria muito a produção em pequena escala, igual eles tinham aqui. Era um carro que demandava muito mais mão de obra, alguma coisa muito mais específica. Então acredito que por isso também eles possam ter encerrado a produção. Pelas nossas pesquisas, eu acredito que eles mantiveram só por 10 anos. De 1921 até 31, eles pararam com o fim do Ford modelo A mesmo. Coincidiu, né? Deles a Ford mudar toda a linha e também o Péricles e administrar o Engenho Central Laranjeiras. Né? E também teve toda a questão de crise, porque as pessoas não compravam mais automóveis como antes de 1929. Uma pessoa que tinha um carro em 1930, 1931, ele realmente era uma pessoa muito abastada, porque o mundo estava quebrado, digamos assim. Então o negócio realmente mingou. Pedro, agora nós estamos na sala que realmente deu origem à riqueza da nossa região, né? No Segundo Império, né? O café. Então aqui é a sala do café. Isso. Essa aqui é uma sala que a gente dedicou a contar um pouco da história do café, não só em Bom Jardim, mas também na nossa região. Como você mesmo disse, ele foi muito importante aqui para a região. E em Bom Jardim, um pouco depois, a nossa riqueza do café aqui se deu mais na Primeira República, final do século XIX, início do XX. E aqui a gente conta um pouquinho dessa história. Então nós temos essa maquete aqui que fala de forma simplificada de como era o processo de plantio do café, até a colheita, secagem dos grãos, a separação, moagem, torrefação. Aqui nós temos no fundo esse painel que mostra a fazenda Goiabal, hoje ela é uma das maiores produtoras de café aqui da cidade. Ela produz... É da família Hertal? Sim, sim. Ela produz esse café que vocês estão vendo aqui. Esses cafés da prateleira de cima são cafés especiais, eles são produzidos aqui na cidade, mas vão mais para exportação. E os cafés da prateleira de baixo
são a linha do Bom Jardinense, que é um café que fica aqui para consumo na cidade. Ô Pedro, todos são da família Hertal? Sim, o Bom Jardinense é família Hertal, o Goiabal também é aqui, realmente. Todos da família Hertal. Você pontuou bem, todos aqui são família Agora você falou uma Hertal. coisa ali que me deixou intrigada. Você falou que o auge do café aqui foi... Aqui foi a Primeira República. Na Primeira República. Sim, O que final Bom do século Jardim XIX. plantava antes? Aqui a gente sempre plantou café, mas a lavoura de subsistência aqui também era muito forte. Produção de alimentos? Sim, arroz, era bem forte. Só que, como a cidade também se desenvolveu nesse período de Primeira República, né? A gente está falando, nossa emancipação municipal, 1893. Sim. Então, o império aqui, isso aqui ainda era bem pequeno. Então, o desenvolvimento do café chegou junto com a emancipação. Uhum. Então, não é questão de antes a gente não plantava café. Não, antes a gente não era uma cidade consolidada ainda. Ô Pedro, essa história de que a linha férrea passou aqui por dentro de Bom Jardim, Sim. e não em São José do Ribeirão, verdade aquela história de que teve uma fofoca, uma briga, assim, né? Na época de que se o trilho passasse pelas fazendas, as faíscas poderiam queimar os arbustos de café? Sim, tem essa história? Essa é uma história bem conhecida aqui na região, e tudo que dizem que a linha ferroviária não passou por São José porque os fazendeiros de lá barraram, por causa justamente disso, de medo de queimar. É verdade, isso mesmo, ficaram com medo. A história existe. Só que, assim, inclusive eu até trabalhei isso no meu TCC, o meu TCC foi sobre a linha ferroviária. Eu acredito, minha opinião agora de pesquisador, não digo que essa história não seja verdade, mas também não foi o fator decisivo para isso. Já tinha um estudo de que realmente era mais viável se passar a linha ferroviária por aqui, e eu acredito que atrelado a isso, o fato do pessoal de São José ter ficado com medo, a linha acabou não passando por lá. Mas não foi fator decisivo os coronéis de lá não quererem que a linha ferroviária passasse. E o interessante, Pedro, que você falou assim do café, pode ter sido assim tardio em relação a toda essa região de Cantagalo, mas um destaque é que Bom Jardim é o único município que ainda hoje se produz café. Produz café, sim. Você vai para a cidade de Cantagalo, Duas Barras, Santa Maria Madalena, não tem um pé, um arbusto de café, né? Só ficou mesmo em Bom Jardim, né? Sim. E com a família Hertal, né, que são colonos alemães, né? Sim, eles chegaram aqui posteriormente, né, de Friburgo, mas se estabeleceram bem aqui na região. A torrefação funcionava ali onde hoje é o Galpão Cultural. Que eles produziam qual o verbo? Beneficiavam o café. Eles produziam o próprio café e também compravam café de outras fazendas e beneficiavam tudo ali sobre a mesma marca. Ali, mostra ali. Passou. É o seu Luiz Hertal. Sim. Mostrou ele mais velhinho, mas ele está mais novo, né? Eu entrevistei. Aqui a gente fala de toda a história do café, não podia faltar a figura do seu Luiz. O seu Luiz Hertal. Essa é a fazenda... A Santa Rita. Santa Rita, né? Isso. Fazenda berço, né, dos Hertais. Né? Então, aqui nós temos esse painel falando um pouco das construções antigas do período do café aqui na cidade. Grande maioria delas sedes de fazenda, mas não só sedes de fazenda. Nós temos também as igrejas e o nosso prédio da Câmara Municipal, que é do período do café. Aqui vale destacar a nossa Fazenda Bom Jardim. Essa foto que vocês estão vendo é do final dos anos 80. Ela mostra a casa antes de uma reforma que a casa teve na década de 90, em que ela foi bem modificada. Aqui a casa estava ainda basicamente toda original, com o telhado original, o uberal original, a varanda original. Depois ela perdeu vários desses detalhes que nós estamos refazendo aos poucos. Aqui nós temos outras sedes importantes também, como a exemplo a Santa Bárbara. Hoje ela é a fazenda mais antiga de pé aqui na cidade. Essa sede já tem mais de 200 anos. E a gente tem outras que infelizmente já não existem mais. A exemplo, a fazenda do seu J. Monerá era uma sede também do início do século XIX, ficava em Banquete. Ela foi demolida há alguns anos atrás. Aqui, todas essas fazendas que vocês estão vendo no painel são, na grande maioria, particulares, elas não estão abertas à visitação. Aqui no município, a única aberta à visitação mesmo é a nossa Fazenda Bom Jardim. Nós fizemos isso aqui para explicar um pouquinho do processo de produção do café. Então aqui a gente fala de todas as etapas. A gente fala da lenda do café, daquela história da cabra que comeu o café e que o produtor viu que a cabra ficava agitada, aquela lenda que todos nós conhecemos. A gente fala também um pouquinho da anatomia do grão do café, do tipo de café que é plantado aqui na região, o arábica que é o mais comum. Então aqui a gente tem todos os processos.
da distribuição da lavoura cafeeira, preparação da muda, todos os processos até realmente chegar ao café muito pronto. Muito didático, né? Isso, hein? As crianças devem adorar, né? Sim, eles adoram mexer nisso aqui. Adoram mexer, e não presta atenção no que você está explicando, né? Aqui outra curiosidade que eu posso mostrar para vocês também, todo mundo sempre me pergunta por que a gente tem feijão aqui na prateleirinha do café. Esse feijão aqui, não sei se vocês conhecem, ele é chamado de mucuna branca ou feijão de porco. Ele é um feijão que não é muito utilizado para consumo humano, ele não dá muito caldo e é difícil de cozinhar. Mas para que era usado esse feijão aqui na época? Nós temos a informação de que o Luz Correia plantava esse feijão aqui no terreno antes de plantar o café. Porque o que já é sabido, a lavoura cafeira, o grande problema dela é esgotamento de solo. Sim. E esse feijão aqui, hoje existem vários estudos relativos a isso, mas na época era um conhecimento mais popular. Ele dá uma planta muito grande, uma rama muito grande, e ela é muito rica, ela enriquece nitrogênio no solo. Então, dizem que ele plantava esse feijão, antes da planta dar a vagem, ele arava o solo e misturava aquilo no solo para poder plantar o cafezal. E assim o cafezal durava bastante tempo. Isso pode ser um dos segredos aqui também, porque a lavoura cafeeira de Bom Jardim dura tanto tempo. Você agora passou o segredo para todo mundo, né? Sim. Quer dizer, então, que ele plantava esse... Como feijão de porco, ou mucuna branca. Tem outras variações, tem a mucuna preta também. Ele é nativo do Brasil? Isso eu não sei te informar. Mas então ele plantava entre os arbustos de café para poder enriquecer o solo. Sim, ou até no terreno cru antes de plantar o cafezal. Quando tinha a derrubada de um cafezal que já estava mais velho, ele plantava, a planta crescia, antes da vagem passava o arado e misturava isso no solo. Entrevistei em 2024 Jackson Gomes de Aguiar, na ocasião em que era secretário de Cultura de Bom Jardim, que falou sobre a revitalização do museu e suas ações para trazer o acervo da escavação arqueológica ao município de Bom Jardim. Janaína, hoje a gente passa por uma importante obra de revitalização. A gente já vem na decapagem aqui, recuperando os afrescos internos. É trabalho para longo prazo, sério, né? Até se decapar tudo, que quase que o interior da casa inteira é ornamentado. Então é um trabalho para um longo tempo. E a gente está muito feliz de poder levar esse resgate para o lado de fora, né? Onde a gente restabeleceu padrões, a gente pesquisou, sabia que tinha, e a gente encontrou um padrão, foi possível dali pesquisar, redesenhar ele e agora reproduzir na fachada inteira, né, os padrões externos. Na barra da casa tinha uma simulação de blocos, a gente conseguiu restabelecer. Assim também foi no galpão, que está dentro aqui da mesma área. Quando eu digo galpão, antiga usina de café. Então a gente conseguiu fazer esses restauros externos, trazendo alguns elementos. O grande sonho nosso também era reformar a varanda. A varanda tinha uns ornamentos rendados, bem românticos, né? E aí a varanda passou por uma reforma muito abrupta, como a casa inteira, passou por uma reforma muito abrupta nos anos 2000 e desconfigurou muita coisa, né? E aí a gente já vinha estudando. Há 2 anos atrás, baseado em fotos, com a ajuda da Estácio de Sá, nós redesenhamos os ornamentos da varanda. E aí usamos de tecnologia. Levamos para a computação, da computação para máquinas de router, e aí foi portado de forma computadorizada, mas a tecnologia em prol do resgate, né? Então hoje a varanda está restaurada com os ornamentos do lugar, não são de madeira, né? Hoje a gente usou de outra tecnologia que é o PVC expandido, tem a mesma durabilidade, né? E aí não racha como a madeira, né? Então, enfim, com tecnologia a gente conseguiu trazer o resgate da varanda e a gente sonha avançar, né? A varanda tinha um frontão também cheio de mãos francesas, com telhado embutido, com a cara de uma frente alta muito parecida com o comércio, e numa próxima fase a gente pretende também restaurar essa varanda. Já que você está 5 anos à frente da restauração dessa casa, sim. E sempre você fala assim, Janaína, calma, vem depois, mas você vai assim, vem filmar de uma vez, porque não adianta, o trabalho é ininterrupto. É ininterrupto. Né? Hoje a gente fez, dentro do que a gente tinha sonhado, nós fizemos tudo. Nós executamos tudo que estava num plano de curto e médio prazo. Agora são os outros sonhos, né? A adequação legal da reserva técnica, amadurecer a gestão da instituição museológica, refazer a varanda, mas que é algo mais complexo, que eu teria que mexer integralmente no telhado da varanda, né? A gente também está em obra numa outra fase agora, que é mexer no anexo que foi a montadora de carro, e aí voltar com a exposição.
Voltar não, porque é uma nova exposição que a gente sonha, chegar os 2 carros de época. E um grande outro avanço que a gente sonha para trazer uma dinâmica e para a gente ter um formato bem sustentável de museu é trazer para cá um parceiro, né? Então, muito em breve, a gente pretende conceder o que foi uma casa anexa aqui para se tornar um café, uma bombonière, um local de convivência. Que hoje, quem vivencia a experiência do nosso museu, a gente fala muito do ciclo do café como um ciclo pujante, importante, as pessoas querem o café. Cadê o café para eu tomar? Cadê o café para eu confraternizar essa história, né? Então a gente pretende conceder uma cafeteria para ser também parceira na manutenção do museu. Eu posso falar com muita franqueza que não é fácil manter história. A gente gosta muito do que faz e não existe recurso específico para isso. Não vem dinheiro do governo federal, estadual, ou não tem dinheiro reservado de nenhuma esfera para isso aqui. Então é uma rede de colaboradores, vontade política e vontade pessoal, porque a gente ama o que a gente faz, né? Então aqui são muitos esforços, muito mais da comunidade, né? E não tem recurso público específico para isso. Então é muito saudável, muito lúcido estar trazendo um comércio para equalizar essa manutenção e dar sustentabilidade para esse patrimônio. Eu tinha muita preocupação quanto a isso. Estou na gestão pública há muito tempo. A gente adquiriu a fazenda com recurso do Estado em 2013. Eu falava, gente, a gente só abre para tirar foto, uma hora isso vai cair. A gente só abre e usa, sem qualquer manutenção. É uma limitação do poder público. Ele faz uma grande obra, ele recebe uma emenda parlamentar, mas depois ele peca na manutenção, né? Uhum. Ele tem pouco mecanismo de manutenção, ainda mais de um bem antigo. Uma janela que precariza aqui, você tem que chamar alguém especializado. Não é alguém que faça uma limpeza de rua que vai saber mexer numa janela. Então é muito complexo manter um bem como esse. Então realmente precisa de um parceiro e a gente quer dar mais esse patamar para dar sustentabilidade ao museu. Essa é uma preocupação importante, latente. Anexo à residência da família ficava a torrefação de café. Atualmente é utilizada como galpão cultural, um espaço para apresentações teatrais, musicais, oficinas de dança, música e teatro, além de ser um espaço para exposições periódicas de arte, fotografia, entre outras atrações culturais. Em Bom Jardim, no distrito de São José do Ribeirão, na propriedade de Jonas Tardim, foi descoberto um sítio com urnas funerárias de indígenas, artefatos líticos e marcas de estacas. As escavações arqueológicas no sítio revelaram a existência de uma pequena aldeia da tradição Una, considerada como a etnia mais antiga do país. Está associada à domesticação de plantas como milho, amendoim, abóbora, entre outras. O município de Bom Jardim, caso cumpra as exigências para receber o acervo da prospecção feita pelo Instituto de Arqueologia, irá se destacar entre os museus do país. Foram escavados 36 setores. Em 7 deles, foram evidenciadas 13 urnas funerárias. Na coleta de 4 setores, foram recolhidos também artefatos líticos, pontas de flecha, cachimbo, polidor e uma enxó. Em muitas das cavernas foram localizados adornos de sementes, ossos, fibras, tecidos, cerâmica, artefatos líticos, peças de madeira como arcos e bastões. A prospecção em Bom Jardim contribui em muito para o conhecimento científico da tradição Una.